Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta abençoada casa que tão amorosamente nos acolhe, dando também boas-vindas e que todas as vibrações dessa abençoada noite também alcancem os nossos irmãos, amigos, à distância, que se encontram no lar deles, conectados pela rede do Wi-Fi, da internet, mas sobretudo conectados pelos fios invisíveis do amor. O amor que nos une, o amor que nos liberta, o amor que nos vai proporcionar uma condição melhor quando nós passarmos de volta daqui para a nossa verdadeira casa, para a verdadeira pátria, que é a pátria dos Espíritos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin. Nós vamos falar brevemente do capítulo 5, aonde o Evangelho de Jesus vai nos dizer: bem-aventurados os aflitos, que é uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixa. Bem-aventurados significa felizes àqueles que se encontram em aflição, não é? Até no entanto a gente imagina que isso parece um contrassenso. A gente vai entender todo esse mecanismo da dor, da aflição, na qual muitas vezes nós somos visitados, né? Dentro do capítulo 5 nós temos um item chamado os tormentos voluntários, a desgraça real e também a melancolia, né? Nós vamos falar brevemente desses três itens, né? Tormentos voluntários, todos nós passamos por dor, por sofrimento, por lágrimas, e nós, na condição de espíritas, nós sabemos por que nós sofremos, de onde vem a causa desse ou daqueles sofrimentos. Nós, quando desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual e lá nós fazemos uma programação para a nossa próxima reencarnação, né? Que a gente chama de planejamento reencarnatório. Nesse planejamento nós vamos escolher, através da misericórdia divina, qual local nós vamos reencarnar, com quais pessoas, com qual corpo físico, se esse corpo físico precisa de ter uma dificuldade física, mental, né? Ou seja, e aí a gente volta e a gente sabe que existem situações difíceis, muitas vezes dolorosas, que nós pedimos na condição de prova que nós tenhamos que suportar. Para que nós passamos por provas e expiações? Para a gente poder ter paz de espírito, sentimento de dever cumprido, de não termos transgredido as leis divinas. Então tem muitos desses tormentos que estão relacionados à vida anterior, que é ou das anteriores. E muitos tormentos, eles são voluntários, porque são criados por nós na atual existência, né? Porque muitas vezes é voluntário, porque nós muitas vezes escolhemos, né? Aponta para o computador. Não. Acho que não. Estava funcionando. Passou agora. Agora vai ser filho. Tá bom. Ah, não, tá certo. Então, eu aprendi. Não. Talvez não fiz. Na vida a gente precisa exercitar, né? Sentimentos, acho que sim. Aí você, né? São situações dessas que a gente vive no dia a dia e que a gente tem que ter o quê? Paciência, né? Que a gente precisa de quê? De persistência, de não desistir nunca, de lembrarmos que nunca, em nenhuma circunstância,
nós estamos ou estaremos órfãos, desprovidos da bondade e da misericórdia de Deus, de Jesus, dos nossos anjos guardiões. O Evangelho, né, vai trazer para nós a mensagem de Lacordaire, que é um espírito. Foi em 1863, sobre as palavras do Cristo, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. A gente sabe hoje, pela nossa fé raciocinada, que não existe céu e inferno a não ser o nosso estado de alma, estado de espírito, de paz, de tranquilidade. Então, quando Jesus vai dizer que o reino dos céus pertence aos que sofrem, não é o céu, e sim a nossa felicidade, a nossa paz de espírito. Quando, claro, né, a gente vai entender o que Jesus estava querendo dizer. Que o reino do céu pertence aos que sofrem, os aflitos. Jesus não se referia a todos os que sofrem, mas aos que sofrem bem, né? Então, uma coisa é nós passarmos pela dor, resignados, entendendo o que aquela dor está querendo me ensinar, porque a dor ela tem um papel de quê? De professora. A dor ela tem um papel, se nós aproveitarmos, de transformação moral, crescimento. Porque se não fosse a dor, muitas vezes nós ainda estaríamos um tanto quanto adormecidos, acomodados, né, nas nossas próprias imperfeições. Nós poderíamos termos ido ou irmos pelo amor, não é assim? Só que muitas vezes, muitos de nós, nem todos, ainda escolhemos o caminho da dor. Então, o que acontece? Para a gente sofrer, blasfemando contra Deus, contra o mundo e contra todos, né? Sofrer revoltado, xingando, blasfemando, maltratando aqueles que estão junto de nós, um ente querido. O fato de nós estarmos sofrendo muito não nos dá o direito de ser cruel com ninguém. O outro não tem culpa, a não ser nós mesmos, né? E aí existe o sofrimento de hoje e os de vidas anteriores. Então Jesus queria dizer o quê? Aqueles que diante da dor provam sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, né? Então a gente precisa, é nesse momento que a gente tem que mostrar que nós temos fé, que nós confiamos, que nós entendemos, né, a dor, o processo de que nós temos necessidade. Algumas dores elas são inevitáveis. Aquelas dores que foram definidas no nosso planejamento reencarnatório, nós iremos passar por todas elas, né? Então essas são inevitáveis. Mas os tormentos voluntários podem ser evitados por nós, né? Os tormentos voluntários. Fédon Leão, também 1860. Olha quanto tempo já se passou e a gente ainda está aprendendo, né? A gente precisa colocar em prática tudo isso. Por que, Shaul? Porque é muito provável, se nós não praticarmos tudo isso que nós já conhecemos, muito provável que nós vamos continuar em tormento, em sofrimento, em lágrimas e muitas vezes em desespero. Deus nos concede todos os dias a bênção do recomeço. Deus nos concede todos os dias, 24 horas, a bênção do corpo físico, a bênção de nós estarmos respirando, andando, falando. E aqueles que não falam, que não ouvem, amanhã também voltarão a ver e a também ouvir, né? Numa próxima existência, quando assim passarem por essa dor, resignadamente. Nós temos inúmeras bênçãos e algumas delas a gente esquece de agradecer. Imaginemos nós, naquela época, quando ainda os cristãos eram perseguidos, maltratados, muitas vezes levados à morte ao desencarne, torturados, sacrificados, simplesmente porque escolheram e estavam predispostos com amor a seguir o Cristo, o cristianismo.
Varro vai dizer a nós, no livro ditado pelo nosso André Luiz, né, que vai dizer para nós o seguinte, que os cristãos naquela época, inclusive o próprio Varro, eles se encontravam nos cemitérios, né, para poder falar sobre Jesus, para pregar a boa nova, para falar das bem-aventuranças, do amor, né, da esperança que enchiam aqueles corações dilacerados pela dor, muitas vezes, né? E aí os tormentos voluntários, além das vicissitudes inevitáveis, que são as provas que nós trazemos, o homem cria para si tormentos que ele poderia evitar, né? Então nós podemos evitar. Por que que nós ainda, por equívoco, muitas vezes por ignorância das leis divinas, ou algumas vezes por teimosia, né? Eu ainda quero, me faz bem, eu tenho necessidade. Então nós podemos evitar esses tormentos voluntários. De onde vem a causa? Por que que nós ainda passamos por esses tormentos voluntários? Quando nós colocamos prazeres materiais acima dos prazeres da alma, né? Quando nós ainda estamos muito apegados, muito vinculados ao que é material, né? Então, isso causa tormento voluntário, né? Então, quando Jesus vai dizer a nós, estejais no mundo, mas não sejais do mundo, né? Então, qual que é o significado das nossas aflições? As aflições atuais e as anteriores, é o que nós dissemos anteriormente. Se nós sofremos, o Evangelho é claro, ou a consequência está em vidas anteriores, ou na nossa vida atual, né? Quando nós transgredimos as leis divinas. Qual é o significado? Por que que nós sofremos? Será que Deus mandou nós aqui porque queria que a gente sofresse? Será que Deus nos enviou uma próxima existência, fazendo um sofrer mais do que o outro, injustamente? Será que Deus está nos castigando, nos punindo? Não. Qual é o papel da dor? É o meio de progresso, como a Ana Cláudia mesmo disse agora há pouco, né? Outra causa, que é a advertência de que procedeu mal. Se nós fizermos o mal, nós vamos colher o quê? É a lei de ação e reação. Se eu planto espinhos, eu vou colher rosas? Não. Ou seja, se existe a lei de ação e reação, aquilo que eu semeio. A semeadura é aleatória. Eu escolho todos os dias o que eu vou semear. Quais são as sementes? Sementes de bondade, de generosidade, de compaixão, de perdão das ofensas, de amor, ou sentimento, ou sementes de ódio, de rancor, de vingança. É exatamente aquilo que nós sermos que nós vamos colher, né? Nós viemos e acreditamos por um longo tempo. Não faça isso que Deus castiga. A gente hoje sabe que não é Deus que castiga, né? Somos nós mesmos que nos procedemos mal. Então a dor, ela traz experiência, faz sentir a diferença entre o bem e o mal. A gente começa a entender e perceber a diferença, né, entre o bem e entre o mal. Ou seja, a escolha é exatamente nós, né? Às vezes uma mãe nos orienta e diz assim: meu filho, passe pela porta. Se você pular pela janela, você vai se machucar, se quebrar, você vai sofrer. E às vezes a gente faz o quê? Pula a janela, quebra tudo. E aí a gente já sabe a fala da mãe, não é? O que a mãe fala? Eu te avisei. Todo mundo sabe. Eu te avisei. Antigamente eles tinham uma crença de se você pulasse a janela, você entrava ladrão. Falando em ladrão, bem e mal, o ladrão entrou na casa do Chico
né? Chegou lá, encostou o revólver, pulou o muro, encostou o revólver na cabeça do Chico e falou: o Chico, não, o que você procura eu tenho. Naquele criado mudo, do lado da cama tem um envelope que tem dinheiro. O ladrão foi lá, pegou o envelope. O Chico falou para ele: você não quer levar uma cesta básica? Eu ganho cesta básica demais. Ah, eu aceito. Buscou a cesta. Você não quer levar umas roupas, né? Porque tem muita doação de roupa. Foi lá, fez um saco de roupa, deu para o ladrão. E aí o Chico: você tem filhos? Tem, Chico. Você não quer levar umas caixas de leite? Pega 2 caixas de leite. Daqui a pouco está lá o ladrão com caixa de leite, com cesta básica, com sacola de roupa. E aí o Chico fala: meu filho, como é que você vai sair daqui? Uai, Chico, do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. O Chico, naquela serenidade, naquela doçura, naquele amor, diz assim: não faça isso não, meu filho. Uma hora dessa, se os vizinhos te verem pulando o muro, eles vão acreditar que você é ladrão. Eles vão pensar que você é ladrão. Sai, leva a chave. Quando sair, passa a chave debaixo do portão. Bem mal, né? E nós? Talvez qual seria a nossa reação? Então, faz ver a necessidade de se melhorar, bem colocado, viu? São bênçãos de Deus, se a gente conseguir entender a dor, né? Se nós soubermos aproveitar da dor, ela é considerada bênção. Por isso que Jesus vai dizer o quê? A dor é maldita aos seus eleitos. Foi assim? A dor é maldita? Não. A dor é bendita aos seus eleitos. Então é bendita porque vai nos fazer transformados. Lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, Allan Kardec vai nos dizer assim: por que sofremos? Porque um sofre mais do que os outros. A gente sabe, né, que a gente reencarna, ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para dar errado, ninguém reencarna para matar, e ninguém nasce, reencarna para sofrer mais uns que os outros. Muitas vezes a gente vê uma pessoa, uma criança, num estado, talvez numa condição, e a gente às vezes fala: meu Deus do céu, aonde está Deus que permite uma criança que nunca fez nada, nessa idade, toda contorcida, nessa cadeira especial? O filho da senhora, da mulher, nasce cego, surdo, mudo, sem os 2 braços. Num determinado momento, uma equipe médica fala para ela que por um problema que apareceu, ainda muito criança, era necessário amputar as 2 pernas dele. Cego, surdo, mudo, sem os braços, e precisou amputar as pernas. A mãe fica totalmente indignada. Às vezes, claro, perfeitamente compreensível, num desespero, às vezes até numa certa, né, angústia e revolta. Quando o Chico diz a ela: agradeça, minha filha. Esse espírito que está na condição de seu filho hoje foi suicida reincidente nas últimas 10 existências. Esse foi o processo, o mecanismo pela qual ele pediu para reencarnar. Se talvez continuasse com as pernas, quem garante que talvez não pulasse na frente de uma locomotiva, de um veículo, ou saltasse de um precipício? O que a gente enxerga desgraça é uma bênção, né? Então a gente começa a entender todo esse processo. Para todo sofrimento há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Também no capítulo 5, tá? Bem-aventurados, tudo isso que eu coloquei. Perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas. Então, quando a gente desencarna, nós temos méritos e deméritos. Nós não só acertamos, nós equivocamos, nós erramos. Transgredimos as leis divinas, sim. Amanhã a gente reorganiza aquilo que nós desorganizamos, né? As leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O
o que eu estou fazendo com tudo isso que essa doutrina tão esclarecedora já nos ensina. Eu já aprendi. Aonde eu estou colocando em prática tudo isso que eu já conheço. Em que momento eu estou parando para pensar que a minha felicidade depende do meu esforço próprio na caminhada, com resignação, lembrando o que Emmanuel nos diz, que a nossa felicidade será proporcional à felicidade que nós fizermos ao outro ou aos outros. Então não basta nós sermos felizes, né? Segundo as suas obras, é aquilo que nós... As causas do sofrimento atuais estão na vida presente, é agora. Nós estamos fazendo muitas vezes, né, equívocos, que vai ter um preço só na outra existência, Shaolin, não necessariamente. Talvez o preço, né, do nosso equívoco pode ser que ocorra na existência atual. Esses tormentos, eles podem ser evitados, se nós quisermos sim, né? Na causa anterior, nós já falamos, é inevitável. Feito o planejamento reencarnatório, nós temos necessidade daquela prova, né, que nós escolhemos. Então, que a gente possa aceitar, entender todo o processo, né? Porque quando a gente desencarnar, nós vamos desencarnar aí, dependendo das nossas obras melhores, né? Quando a gente chega, traz uma mala. Essa mala tem um peso. Dentro dessa mala tem virtudes e também tem o quê? Defeitos. Quando nós voltarmos para o lado de lá, de regresso à nossa verdadeira, o nosso lar, essa mala vai estar mais pesada ou mais leve? Depende de cada um de nós, né? De aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo. Os ensinos de Jesus põem os homens na direção dessas causas. Nós já conhecemos o Cristo, nós já nos colocamos à disposição de seguir os seus passos. Cristão, espírita, não importa. Cristão é todo aquele que segue o Cristo. Para seguir o Cristo, nós precisamos muitas vezes de abdicar de nós mesmos, esquecer de nós um pouco, lembrar da dor do outro. Para seguir o Cristo, nós precisamos desprender o quanto antes daquilo que é transitório e passageiro e que nós não vamos levar, e que parece um contrassenso, que nós muitas vezes, muitos de nós, dedicamos a nossa existência muitas vezes buscando os prazeres mundanos, buscando aquilo que nós não vamos levar, que muitas vezes são bens materiais. O Espiritismo vai revelá-las completamente, né? Vai revelar exatamente a direção. Então nós sabemos o caminho, né? Quais são as aflições das causas atuais? Vejamos isso. Imprevidência. Olha o que o motorista está fazendo, tomando alguma coisa. Às vezes a gente está no celular, né? Porque estava no meu planejamento encarnatório que eu tinha que estar no celular porque eu ia atropelar uma senhora idosa e ela ia desencarnar por atropelamento. Não, né? Eu peguei o celular porque eu quis. A gente sabe que vai causar o que? Tormentos voluntários, né? Aflição, qual outro? Orgulho. Quando eu me acho melhor do que o outro, eu muitas vezes fico numa condição de tortura, né, de sofrimento, de aflição, porque eu preciso a todo custo estar melhor do que o outro, do que os outros, uma condição, né? E isso na realidade nos causa sofrimento muito grande. Aflições, ambição, apego ao dinheiro. Quer uma aflição maior do que algo que começa com C, que chega fatura na casa da gente, chamado cartão de crédito? Não é cruel? Não é uma aflição que a gente perde o sono? Meu Deus, o dinheiro... comprar, não.
Não vou comprar mais, o dinheiro não dá. Que eu vou arrumar? Achei que ia vir menos. Não é assim? Não vou comprar tanto mais. O mês que vem eu zero. Eu acrescento mais um zero na fatura. Por que é assim? Porque nós ainda estamos sacrificando muitas vezes os bens espirituais em favor dos bens materiais, né? E realmente a Bíblia colocou da forma correta, né? Vai levar quantas moedas de R$2? Existe moeda de R$2? Não. Mas existe duas de um. Quantas de um vai levar? Ah, mas pode pôr no meu caixão, R$150, né, Laís? Tá aí. Hã? Caixão não tem gaveta. Não, depois o bombeiro vai ter trabalho para tirar, né? Vai ter que abrir lá. Porque rapidinho vai achar. Rapidinho, como é seu nome? Então, rapidinho vai ter alguém querendo abrir, exumar para poder pegar os 150. Né? Então, a gente precisa pensar, né, o quanto isso nos causa realmente aflição. Né? Outra coisa, preguiça causa aflição. Né? Por que causa aflição? A gente sabe que tem que fazer e não faz. E o tempo está passando. Isso a gente começa a ter uma aflição. Meu Deus, eu não fiz nada, né? E deveria ter feito, e não fez. É o que diz Alexandre o Grande. Pede 3 desejos. Primeiro, que chama os súditos e diz assim, que ele tinha 3 desejos antes de desencarnar. Primeiro, que tudo que ele havia amealhado de bens, moedas, era para ser jogado no cortejo do corpo dele. O segundo desejo era que os melhores médicos carregassem o caixão dele. E o terceiro é que as mãos dele fossem do lado de fora do caixão. E aí, um dos súditos pergunta por que desses 3 desejos. E ele vai dizer o seguinte, que os médicos mais renomados era para que eles entendessem que por mais que eles conhecessem do corpo físico, nenhum deles tinha e tem poder sobre a morte. Os bens acumulados iam ser amealhados porque ele teve a oportunidade de ajudar, por egoísmo não ajudou, e naquele momento ele decide, então, graças a Deus, antes de ser enterrado, já está valendo, né? E as mãos do lado de fora do caixão para que nós pudéssemos entender que de mãos vazias a gente chega e de mãos vazias a gente retorna, né? Excessos, né, de todas as ordens. Chico dizia assim: para que 20 pares de sapato se nós só temos um par de pés, né? É excesso. Vícios, é só bebida? Não. Droga? Não. Falar mal da vida dos outros, né? Comer demais. Eu estava tentando buscar alguma coisa. Obrigado, né? Tudo isso é vício. E aí como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir vencer tudo isso daqui? Eu falo de 50 vizinhos por dia, 50 pessoas. Mas não reza. Mas não reza. A hora que eu conseguir falar de 49 só, já é um progresso, não é isso? Já é um cadinho melhor. É assim que precisa ser. A evolução não dá saltos. A evolução, ela é lenta, mas ela é progressiva, né? Como evitar então os tormentos? Trabalhando por se melhorar moralmente e intelectualmente. Moralmente, né? Eu preciso trabalhar a minha moral, aquilo que eu estou semeando, aquilo que eu estou sendo de exemplo. E intelectualmente, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vai nos libertar do que? Da nossa ignorância. Ignorância no sentido de muitas vezes não conhecermos as leis divinas, né? Isso é ignorância. A desgraça real. Às vezes a gente acha que a desgraça real, Delfina de Girardin, em 1861 ela vai dizer isso. Prestem atenção que o Evangelho vai explicar o que é desgraça real. Ela explica assim. Parece um contrassenso do que nós entendemos como felicidade e infelicidade. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma,
sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade não é felicidade. A infelicidade é a alegria. A infelicidade é o prazer, é o tumulto, é a agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. Então isso daqui, né, a gente chama de felicidade, alegria, prazer, coisas mundanas, né? Na realidade é um equívoco nosso, porque isso é infelicidade. Por que isso? Será que nós estamos proibidos? Não. Por que ela coloca como infelicidade? Porque muitas vezes são esses prazeres transitórios e passageiros que nos iludem, que é a porta larga, que é a porta do mundo, muitas vezes é a derrocada da nossa existência. É exatamente ali, naquele ponto, que nós muitas vezes equivocamos, transgredimos as leis divinas de novo, prejudicamos, maltratamos, muitas vezes não o outro, nós mesmos, né? Então a gente precisa pensar o que é felicidade. A melancolia, né? A gente sabe que eu visitava um médico quando eu trabalhei na indústria farmacêutica, como representante, e ele lidava com um paciente em fase terminal. E uma vez ele me diz assim, que alguns pacientes sempre queixam no momento, né, terminal. Às vezes o paciente fala assim: doutor, a vida me enganou. Eu batalhei tanto, eu lutei tanto para conseguir construir tudo que eu queria. Agora que eu consegui, eu estou morrendo. A vida não engana ninguém. Nós mesmos que nos enganamos. E aí ele diz assim que alguns pacientes diziam a ele assim: doutor, se eu pudesse voltar um tempo atrás, eu seria diferente. Quantas vezes eu briguei com meu marido porque ele deixava o jornal esparramado pela sala. Ficávamos talvez 1, 2, 3 semanas sem se falar. Hoje eu arrependo. E aí são assim. Será que nós vamos ter esse despertar de consciência? Valorizar o tempo, valorizar as pessoas que estão conosco somente no momento terminar? Ou nós vamos aproveitar o agora? Né? É isso que nós precisamos. Isso nos causa melancolia. Por que causa melancolia? A gente reclama pelo que não tem e esquece de agradecer pelo que já tem.